Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Felipe Valois. Fui convidado pelo Moura Educacional para estar junto com vocês com a disciplina Gestão Escolar Pública na Inclusão para Assistentes Gestores Educacionais. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acredito que esteja travando, certo? Qualquer coisa de interferência, por gentileza, nos informa, tá certo? O importante é estar ouvindo super bem, tá ok? Para quem não me conhece, sou o professor Felipe Valois. Quero desejar a todos boas-vindas, aos alunos de Capela, aos alunos de Atalaia, tá certo? Meu forte abraço. Infelizmente, não tivemos como nos encontrar pessoalmente, mas é gratificante, é enorme a minha gratificação de estar aqui hoje com vocês para esse momento da nossa live, tá certo? Lembrando que a live de hoje ela é juntamente com a disciplina da pós-graduação de vocês, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade, né? Vamos trabalhar aí 3 temáticas, praticamente em um tema só. Gestão escolar pública, inclusão para assistentes e gestores educacionais. Primeiro que a gente vai trabalhar agora, vou já iniciar essa noite de hoje com uma reflexão de uma excelente escritora brasileira, assistente social, e com certeza vocês conhecem, porque muitos dos profissionais que estão aqui hoje são assistentes sociais. Eu estou falando nada mais, nada menos de que Yamamoto, né? Marilda Yamamoto. E ela traz uma reflexão bem interessante para essa noite de hoje, que ela diz assim: o momento que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do que nunca, é preciso ter coragem, é preciso ter esperança para enfrentar todas as dificuldades. É preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e concretizá-los no horizonte dos nossos tempos mais humanos, mais justos e mais solidários. Então já quero iniciar essa noite de hoje, com vocês aqui nessa aula de hoje, com essa linda reflexão de Yamamoto, desejando que, por meio, digamos assim, de uma área educacional bem desenvolvida, por meio de uma área de assistência bem desenvolvida, possamos de fato ter realmente dias melhores, tá certo? Eu quero até que vocês fiquem à vontade, se tiver algum problema de conexão, para mim está travando um pouco, mas se vocês estiverem escutando super bem, manda um joinha aí, tá? Aperta aí os coraçãozinhos para que a gente possa, quem sabe até, tá durando mais aí na nossa aula de hoje, tá certo? Então, fazendo a abertura de Yamamoto, ela traz essa belíssima reflexão sobre o lado da humanização. Por que é importante logo fazer uma abertura de uma aula de pós-graduação sobre a reflexão de Yamamoto? Primeiro porque nós vivemos em uma sociedade onde muitos profissionais realmente eles só têm muitos títulos. São profissionais que precisam serem, digamos assim, trabalhados, precisam descobrir também a sua alta performance para trabalhar também nas áreas públicas. Então a disciplina de hoje a gente pode entender e refletir que ela é uma disciplina que nos traz um grande desafio. Como é ser um gestor público? Como é trabalhar em alta performance, a gestão pública, os meios realmente sociais e educacionais. Então, se você é pedagogo, você vai agora fazer esse momento de reflexão. Se você é um assistente social, mais ainda. Porque ser assistente social, principalmente nos dias de hoje, tem que se ter, de fato, uma grande, digamos assim, uma grande reflexão de todos os contextos sociais, principalmente sobre o terceiro setor, sobre os itens de desigualdade social, gestão pública e tudo mais. Então a gente não pode parar de estudar. Então a gente não pode parar realmente de estar buscando informações que a gente possa, de fato, estar se desenvolvendo como ser humano todos os dias. Tá certo?
Então, nossa pós-graduação, nossa disciplina dessa pós-graduação é Gestão Escolar Pública na Inclusão para assistentes e gestores educacionais. Para quem está chegando agora, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá certo? Sou o professor Felipe Valois e deixando claro a todos os alunos que não se preocupem hoje com nenhuma atividade avaliativa, tá certo? Eu vou estar encaminhando até sexta-feira uma atividade, vocês vão responder, grupos de 5 pessoas, super tranquilo, pode fazer uma reuniãozinha online para estar respondendo esse estudo de caso e me envia esse trabalho para um aspecto avaliativo, tá bom? Então, dando continuidade, já falei sobre Yamamoto, já fiz a abertura, e agora, o que é que nós vamos trabalhar? Vamos seguir os tópicos da nossa disciplina, tá? Eu trouxe para você 7 dicas importantes para você realmente ser um professor, ser um diretor, ser um gestor de sucesso. É importante que a gente entenda que diante das circunstâncias sociais, humanas, alguns seres humanos eles têm características mais fortes de liderança, outros mais para a chefia, certo? Então, às vezes a gente confunde. Existe diferença entre ser chefe, ser líder? Existe. Existe, porque o líder, ele incentiva. O líder, ele transforma realmente a sua equipe, evitando até, digamos assim, catástrofes que nos dias de hoje a gente percebe tanto nessa área educacional, como a fofoca, a falta de gestão de conflitos. Então, todos esses aspectos negativos que a gente percebe que precisam ser trabalhados na área onde realmente deve se importar um diretor, um gestor educacional, um assistente social também, tá certo? Então, a primeira coisa importante que eu já trago para vocês nessa aula de hoje, demonstre iniciativa. O que é demonstrar iniciativa? Bota um sorriso no rosto, criatura de Deus. Trabalha realmente com amor, trabalha com dedicação, trabalha realmente com essa autoestima que faz com que as pessoas não só gostem de você, mas que você realmente traga positividade para o seu trabalho de gestão. Muitas vezes, alguns profissionais, eles se formam, fazem pós-graduações, mas eles não buscam, às vezes, sequer um curso, ou uma terapia, ou algo que possa ser trabalhado as suas emoções. É o famoso pavio curto. É aquele profissional que pode ter um currículo exemplar, mas as suas atitudes e as suas posturas realmente destrói qualquer circunstância, qualquer positividade, tá certo? Eu quero deixar um forte abraço aqui, obrigado aí, amo sua aula, muito obrigado pelo carinho, e desde já agradeço a compreensão de todos. Ontem realmente aqui em casa foi um caos, tive um probleminha pessoal relacionado, você já sabe, de um móvel aqui, e infelizmente eu tive que adiar essa aula, mas muito obrigado pela compreensão de vocês, tá certo? Então caprichei mais ainda para deixar hoje uma noite incrível. Eu dividi a aula em 3 partes. Uma parte nós vamos trabalhar sobre a gestão, a liderança, trabalhar essa parte educacional e gerencial. Depois nós vamos começar a falar um pouco sobre o aspecto de inclusão. As pessoas falam de inclusão e realmente elas entendem o que é inclusão? Que está inserida nos processos de fatos de inclusão? É um item realmente de se perguntar. E finalizando, nós vamos finalizar com a área pública. Como deve ser um profissional da área pública? Como é que deve ser esse profissional para se desenvolver, para ter realmente sucesso? Tá certo? Estava na expectativa da minha aula, que bom, fico super feliz. Tá certo? Então trouxe agora para você a primeira dica. Demonstre iniciativa, seja realmente um aluno, seja realmente um gestor que tenha iniciativa para demonstrar de fato, acima de tudo, a equipe para que você veio, para que você gerencia. É importante, a semana passada eu tive uma experiência pessoal. Eu trabalho em várias empresas e em uma dessas empresas estão com alguns conflitos de relacionamentos e um dos gestores me questionou: Felipe, o que você encontra em fulano, beltrano, cicrano, A e B? Você sempre tem que ser o melhor. Você sempre tem que dizer o melhor. Mas fulano tem um defeito assim, cicrana tem um defeito. Eu, Felipe, tenho defeitos. Você que está assistindo a minha aula tem defeitos. Sendo que existe
é importante a gente perceber se eu quero focar no defeito ou se eu quero focar na qualidade para a prestação de serviço. Porque pouco me importa se uma pessoa ela é ignorante comigo. O que importa é se eu for ser ou não ignorante com ela. É muito importante que você entenda que é mais importante o que você oferece do que o que as pessoas oferecem para você. Porque o que você oferece é de fato a sua gestão. É de fato o teu lado humano, digamos assim. É por isso que alguns trechos que a gente encontra algumas passagens de alguns mestres, como até Jesus Cristo e outros mestres. Temos aí Martin Luther King, que um grande evangélico que lutou pela causa dos negros. Ele enfatizava muito sobre isso. É importante aquilo que você oferece ao mundo, aquilo que você demonstra para as pessoas, porque o que você é, ninguém jamais vai tomar de você essa característica. Tá certo? Então é muito importante. Se você quer ser um gestor público ou até privado de uma empresa particular, analise sua postura. Analise de fato para que você está sendo um gestor público. É muito importante que você reflita que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de todos os problemas existentes nos dias de hoje, é necessário ter postura, é necessário ter um plano de ação para se trabalhar essa equipe, tá certo? Então já começo a aula trazendo essa reflexão aqui para vocês, tá? Outro item importante, tem um espírito de equipe. O que é um espírito de equipe? A equipe, quando a gente fala, é diferente de eu dizer grupo. Em algumas tarefas que eu faço de terapias e coach, eu sempre questiono, vamos fazer equipes ou grupos? Aí as pessoas, eu quero grupo de 4 pessoas, grupos de 5. O grupo, ele tem um objetivo. Por exemplo, vocês vão fazer um trabalho avaliativo, certo? Que é em grupo. Cada um ajuda um pouquinho e me manda o trabalho. Agora, se fosse uma missão de emprego, se fosse uma missão realmente de gestão, como seria esse questionamento? Trabalho em equipe. A equipe, ela é uma marca. A equipe, ela é um modelo de gestão. Então, quando a gente vai para a área pública ou a área privada, ou seja, a área que for, nós temos que entender que uma pessoa que ela esteja inserida na empresa, ela é ligada a todos os setores. Tá? É muito importante isso, porque se você for assumir a direção, como diz a própria disciplina de vocês fala muito sobre isso, que o diretor ele tem que ter um papel, certo, importante nessa união da equipe. Tá? Se você é um assistente social, imagine você ser um assistente social problemático. O que é um assistente social problemático? É aquele profissional mal resolvido com a sua vida, com as suas escolhas, com as suas metas, digamos assim. Vive às vezes uma vida que acha aparentemente que está feliz, faz questão que as pessoas achem isso. E para ser um assistente social você tem que ser livre. Tem que ser um assistente social convicto da profissão. Porque você vai trabalhar com todas as classes. Vocês vão trabalhar com LGBTI, vocês vão trabalhar com sociedades, grupos específicos, vocês vão trabalhar sobre racismo, vocês vão trabalhar sobre desigualdade, vocês vão trabalhar todos voltados também às áreas públicas. Então é muito importante. Primeiro, como é que eu vou trabalhar isso no outro se eu em si não resolvi muitas coisas da minha vida? Então a live de hoje eu já coloco para você essa reflexão nessa nossa disciplina. Trabalhe essas emoções, tá certo? Trabalhe esses momentos que você tem que lidar com a equipe, com sua equipe de trabalho no seu dia a dia, visando que ali você às vezes passa mais tempo do que na sua própria família. Então imagina, eu tenho duas escolhas, eu tenho uma balança, digamos assim, da gestão pública. Ou eu vou ser feliz no meu trabalho, ou eu vou ser infeliz, esperar a minha idade chegar de aposentadoria e só ter aposentadoria para pagar remédio depressivo, ansioso. Porque nós somos uma sociedade que estamos vivendo um caos, o caos da ansiedade, o caos da depressão, tá certo? Do suicídio. Também é falada a disciplina de hoje sobre suicídio, porque a gente fala de inclusão e a gente fala muito das
necessidades específicas, síndrome de Down, autismo e tal, mas às vezes temos a mentalidade suicida. É aquele aluno que está triste, foi um aluno feliz, e de repente ele toma uma postura diferenciada, e você, como assistente social dele, ou professor, pedagogo, pode ajudar a evitar um suicídio. Todos nós, todos, sem exceção, eu falo com evidência, tá, dos livros e dos aprofundamentos de estudos que eu já tive, que quase todos os seres humanos já tiveram pensamentos suicidas. E que pensamentos suicidas é esse? É aqueles pensamentos limitantes, aqueles pensamentos de tristeza profunda. Será que vale a pena viver? Será que eu sou uma pessoa feliz? Será que realmente eu estou no relacionamento certo? Será que realmente o meu casamento é um casamento ou uma aparência? Será que o meu trabalho de assistencialismo é só o salário ou eu ajo realmente como um assistente social? Então é muito importante. Identifica, para quem chegou depois, a minha primeira reflexão de hoje foi com Yamamoto. Yamamoto, ela deixa claramente que haja esperanças para os próximos dias. Marilda Yamamoto deixa claro que haja esperança e humanização. Nossa, é tão difícil entender e tocar nesse assunto de humanização, dá vontade às vezes de se questionar. E nós não somos humanos, não? Não é isso? Não dá uma vontade de se questionar por que trabalhar a humanização? Parece que a gente é bicho. Mas com toda reflexão e respeito aos bichos. Muitas vezes eles nos ensinam mais do que muitos seres humanos. Tá? Quando eu falo os bichanos, são os nossos cachorros, gatos, animais, periquitos, papagaios. E quando a gente trabalha esse aspecto de humanização, é na nossa postura. Hoje um dos maiores índices de demissão não está direcionado, tá certo? Não está direcionado ao currículo. Os maiores índices de demissão está pela postura do funcionário, pela falta de índole, pela falta de ética, tá certo? E muitas vezes tem uma postura realmente preconceituosa, de discriminação, racista. Uma vez eu estava escutando em uma palestra e eu fui convidado para dar uma palestra numa turma de assistente social. E um assistente social próximo a se formar, eu já considero que a partir do momento que você é estudante de um curso, eu já quero tratar você como um profissional. Você não pode entender que você só vai ser depois... eu só vou ser depois que colar grau. Mas a sua postura, a sua conduta já começa logo do primeiro período. Eu sempre falo isso para todos os meus alunos. É muito importante você entender que a sua postura como profissional, a sua postura como ser humano em si, ela já começa nesse primeiro período. Às vezes tem pessoas que chegam até o doutorado da vida e não encontrou a essência da graduação. Não encontrou a postura ideal do profissionalismo. Então eu fui convidado para dar uma palestra nesse evento de assistentes sociais e um dos futuros assistentes sociais questionou sobre essa questão social, de desigualdade social, e teve alguns tópicos que realmente me fizeram refletir nos questionamentos desses alunos. Como é que nós vamos entender, como vamos entender o respeito, tá? A partir do momento que a gente julga as pessoas pelo seu comportamento. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui que aconteceu nesse dia. Ele questionou que admira, tá, só pessoas homossexuais que não têm, digamos assim, não sejam afeminados. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque na nossa disciplina, quando você vai para a ementa de inclusão, você vai estudar como assistente social, terceiro setor, todas as áreas. E aí eu quero até deixar um abraço aqui para o Nixon, que é um professor muito especialista nessa área. E assim, eu olhei para ele e eu questionei. Eu posso até estar te julgando agora pelo teu jeito. Você gostaria de ser julgado agora pelo teu preconceito?
E aí ele olhou, não estou sendo preconceituoso, está. Então, às vezes, a gente tem posturas, nós temos atitudes, nós falamos, às vezes, algumas besteiras, sem nem nos escutar que nós estamos sendo preconceituosos. Estamos tendo realmente, de fato, discriminação. Porque a discriminação ela não começa na oratória. A discriminação ela começa a partir do momento que eu olho diferente o outro. Que eu julgo o outro com o meu semblante. 70% do nosso corpo é gesticulação. Não podemos fugir disso. Tanto que a gente sabe quando o outro fala da gente sem nem abrir a boca. Pensa mal da gente, né? É as famosas cobrinhas. Então quero trazer para vocês nesse primeiro momento que para você ser um gestor público, para você ser um assistente social que assuma esses compromissos, repense suas atitudes. Repense sempre a sua postura diante da tua equipe. Entenda que é equipe, não é grupo. Grupo a gente faz na faculdade, quando a gente quer fazer uma pesca, quando a gente faz um colar-colou, quando passa gabarito de prova. Equipe é trabalho, principalmente na área pública. Aí algumas pessoas chegavam para mim e questionavam assim, então na privada não, na privada simplesmente ela pode ter uma política interna e ser favorável à família ou algumas pessoas da empresa. Mas na área pública somos obrigados a trabalhar em equipe, porque você já assume o compromisso socialmente falando. Então é muito importante que você reflita que para trabalhar socialmente, digamos assim, em todos os aspectos de gestão pública, você tem que ter uma conduta, além de ética, você tem que ter uma conduta realmente, acima de tudo, transparente. Realmente, ela nos ajuda a ter, de fato, esse respeito, digamos assim, das pessoas. E o que é essa transparência? Trabalhar bem todos os dias, tá certo? Com um sorriso no rosto, ter empatia, se colocar no lugar do outro, parar dos julgamentos desnecessários, que a gente vê muito isso na área pública, né? Começar a ter o compromisso de chegar no horário, parar das justificativas. Às vezes você mora vizinho do trabalho e chega atrasado, e quem mora em outra cidade chega no horário. Então é muito importante a gente ter esse compromisso. A gente fala muito de corrupção, que o político é o corrupto, que fulano é o corrupto. E você que é formado em assistente social, vocês pagaram disciplina sobre corrupção. E a corrupção dentro da área do social, digamos, das políticas sociais, a gente entende que ela é muito ligada também à nossa postura, ao erro. Quantas pessoas a gente conhece que compra roubo? Ah, mas eu não quero saber de onde veio. Mas se é roubo. Você está sendo corrupto. Tá? Em outras modalidades mais. Então a gente abre a boca para julgar que o outro realmente é corrupto. Onde muitas vezes as nossas atitudes são realmente 100% corruptas. A partir do momento que a gente está amarrado a digamos assim, a um social que leva as pessoas a se prejudicarem, a gente de fato está sendo realmente corruptos. Tá certo? Então, eu quero deixar bem claro para vocês que esse é o nosso primeiro tema da nossa aula de hoje, tá? Vamos trabalhar gestão pública, mas acima de tudo vamos trabalhar com humanização, como diz a nossa querida Yamamoto, certo? Encerrando Yamamoto, eu quero trazer para vocês uma grande reflexão de Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala que o fracasso tem que ser vencido com a superação diária. Todos os dias precisamos mudar alguma postura para melhor dentro do nosso interior, tá certo? E deixar que a equipe por si só apareça. Existe uma coisa que prejudica muito a gestão pública, principalmente na educação. Eu falo na educação porque os diagnósticos que eu já fiz nas escolas, como é que você é um diretor de uma escola, você passou em um concurso, você tem um salário bom e às vezes você se incomoda com o ciúme e a vaidade, às vezes até de um funcionário, com todo respeito, tá, gente? Um recém-contratado. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque é um dos
itens da nossa disciplina que deve ser trabalhada é a vaidade. E essa vaidade, ela tem que ser muito dosada, porque se você já tem o seu espaço, você é um líder que tem que gerenciar, transformar e puxar novos líderes para aquela gestão. Uma coisa mais linda do mundo, eu abro a boca para dizer que, além de eu ir de escolas públicas, hoje eu trabalho no mesmo projeto social com os meus antigos professores do Jardim 1, do Fundamental e do Ensino Médio. Eu me emociono muito quando eu falo deles, porque eu olho para eles, nós estamos hoje no mesmo barco, mas ontem eu era uma criança e eles foram os meus mestres. Então seja um mestre, seja qual for seu cargo, tenha de fato um compromisso, principalmente se for numa área concursada. Eu tenho tantas amizades como Tereza, que era da cozinha, né, da Copa, merendeira de lá do Pontal da Barra. Até hoje tenho contato pelo carisma que ela tinha em dar a alimentação com um sorriso no rosto para aquelas crianças, de dar um cheiro na testa, como a gente fala popularmente. Então veja, essas atitudes que deixam realmente esses profissionais marcantes, tá certo? Outro item importante, seja um bom articulador. Tá? Não é um fofoqueiro, é um articulador. Trabalhe, esclareça as dúvidas dos funcionários, esclareça as dúvidas daqueles que trabalham com você. É muito importante que vocês entendam isso para que vocês possam cada vez mais desenvolver uma boa comunicação assistencial, escolar, empresarial em geral. Tá certo? Outra coisa, ser atualizado. As pessoas chegam para mim e dizem assim: eu já sou especialista, eu tenho tantas pós-graduações, é muito importante os títulos, mas além dos títulos vão as práticas, tá certo? Então já deixo uma dica para você que está aí hoje: faça um plano de práticas pessoais. O que é esse plano de práticas pessoais? Vamos supor que você é um assistente social de uma escola. Quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos dessa escola que atrapalham o meu trabalho, mas também que me ajudam? Então você vai começar a montar um planejamento e um plano se adequando ao local de trabalho, certo? A gente não pode só viver nas reclamações. Nós temos que viver mais na gratidão do que na reclamação, porque sempre vai existir obstáculos, sempre nós vamos ter problemas. Então, acima de tudo, a gente precisa o quê? Enfrentar as dificuldades, enfrentar realmente tudo que for de negativo. Tá certo? Outra coisa, preste conta das suas ações. Se você quer ser um gestor público, eu falei da transparência, mas agora eu vou ser mais direto. Honre seu cargo. Faça cursos de gestão financeira, conheça as metodologias atuais, todo aquele planejamento, as normas. Se for para a área educacional agora, mais do que nunca, trabalhe os temas transversais, NCC, tecnologias digitais, metodologias ativas. Se você for um assistente social, deixa eu dar uma dica aqui para você, tá certo? Façam cursos voltados à saúde. Como assim? Saúde mental, saúde da mulher, farmacologia. Pelo amor de Deus, isso não é para a área de enfermagem, não. Vocês vão trabalhar com pessoas idosas. O Brasil, daqui a 5, 10 anos, será um dos cinco países com mais idosos no mundo inteiro. Hoje as pessoas se casam e não querem ter filhos. E se tem filhos, no máximo um. Então chegamos a um momento que vamos daqui a 10 anos, digamos assim, ser uma população idosa. Inclusive estarei no meio, tá certo? Eu já estou me preparando, cuidando mais da minha saúde, da minha autoestima, para que eu possa chegar a ser pelo menos um vovô mais educado ainda, tá? Mais presente na vida das pessoas. Então é muito importante a gente começar a desenvolver essa postura agora. Estudar a gestão hospitalar, estudar a questão do assistente social e dos direitos do idoso, tá certo? Para trabalhar essa gestão pública, tá? Para trabalhar essa gestão pública. Então aí a gente encerra nossa primeira parte, tá certo? Quero deixar um abraço aqui para Fátima Caldas, sempre presente em todas as lives. Não
só ela, como muitos outros aqui, que se eu for falar um por um, meu Deus do céu, a gente passa a live todinha agradecendo, porque é muitos carinhos, eu recebo aqui muito coraçãozinho subindo, tá certo? Então isso é muito gostoso e muito gratificante. E aí a gente encerra essa parte da gestão pública, do gestor, do diretor, do assistente, digamos assim, que assume esses compromissos. E aí eu vou para outra etapa para a gente estar trabalhando, tá? Veja aqui os passos para se trabalhar efetivamente a ação inclusiva nas escolas. Primeiro, conhecer o que é inclusão. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: ah, eu tenho 4, 5 alunos autistas, certo? O que é autismo para você? Quais são quantos níveis, digamos, tem de autismo? Como surgiu o autismo? Já tem cura? Como trabalhar? Como desenvolver? E às vezes o professor olha para mim, realmente, estou precisando conhecer essas informações. Então é que nem a educação em si, em casa. Quando você tem um filho, você conhece bem ele. A mesma coisa tem que ser os seus alunos. Aquelas necessidades específicas têm que ser trabalhadas, têm que ser conhecidas, por maior que seja o desafio e a falta de tempo que muitas vezes a gente tem. Mas a gente tem que se desdobrar um pouquinho. Porque às vezes a gente passa, eu vejo alunos, passa o dia todinho olhando o Instagram, a vida de um, a vida de outro, mas às vezes não procura conhecer aquilo que o cerca, aquilo que está realmente de tanta importância, que é o seu salário, que é o seu trabalho sempre, tá certo? Parece uma coisa estranha, mas todas as lives nunca é a mesma coisa. Por mais que a gente toque, a disciplina seja a mesma, a preparação, o público-alvo, tudo ajuda no desenvolvimento realmente de uma aula nessas etapas. Então a mesma coisa são vocês nos trabalhos de vocês, tá? A gente não escolhe com quem vai trabalhar, a gente não escolhe nossos chefes, nossos líderes. Agora a gente modela eles, tá certo? Se controla tuas emoções, se desenvolve, analisa tuas competências, mas acima de tudo, não perca o seu caráter para estar se adequando a ninguém. É muito importante isso para a pública, tá certo? Que a gente sabe que existe tantas corrupções e tantas essas corrupções muitas vezes não são diretamente o dinheiro. Eu repito sobre isso, tá certo? Muitas vezes não é só o dinheiro que nos mostra a corrupção. A corrupção também está envolvida na mentira, na defamação, na inveja, na vaidade. Isso realmente também destrói uma equipe, uma gestão pública, tá certo? Então, outro passo que eu trago aqui para vocês estarem trabalhando e desenvolvendo. Pense sobre a intencionalidade. Trate seu aluno sem preconceitos. Tá certo? Quando eu falo trate seu aluno sem preconceitos. Ô professor, o senhor fala, parece que eu tenho preconceito com os meus alunos. Não, não tenho. Às vezes a gente age de forma como se fosse coisas naturais. Vou fazer uma pecinha, mas aquela criança ali ela é autista, ela não vai participar. Fica aqui no cantinho, meu querido, vá acompanhando. Então a gente tem preconceito. A gente não cria um plano de ação específico, não desenvolve as competências técnicas para trabalhar todos de forma única. Tá certo? Às vezes aquela criança que ela está lá no final, ou aquele hiperativo, às vezes ele só quer chamar a sua atenção para fazer parte de algo. É muito importante a gente desenvolver isso. Ter realmente o olho educacional, digamos assim, como já dizia grande Piaget, Vygotsky. Trabalhar essas visões cognitivas é simplesmente observar no aprendizado o aluno. Estar realmente acompanhando esse aluno nas suas fases, na sua forma de carinho, no seu desenvolvimento. Às vezes chega com uma flor, toma tia, aqui para você, peguei, lembrei de você, e você, tá, deixa aqui. Então às vezes essa falta de retorno faz com que você se torne um profissional 100% só profissional.
e 0 humano. Tá certo? É muito importante. Outro item importante, estabeleça os critérios de inclusão. O que é estabelecer os critérios de inclusão? É estudar sobre eles de formas proporcionais. Então, se eu tenho na minha sala crianças que de repente elas têm autismo, eu vou estudar mais sobre o autismo, porque são as crianças que me cercam. De repente tem outros tipos de necessidades específicas, ou de repente você tem às vezes até uma criança que ela está passando por um problema psicológico, ela está precisando do apoio do psicopedagogo. Então também identifique bem para que você possa fazer um trabalho e não chegue no final do ano dizendo assim: não deu certo, a criança não se desenvolveu. Porque nós somos formados para trabalhar a criança do primeiro momento, não é no final do ano não, tá? Deixando isso bem claro com você que está aí, tá certo? Para quem é professor. Outro item importante, deixa eu ver aqui os recadinhos. Aqueles alunos mais quietos, mais agitados, aprendem mais rápido e têm carinho tão significante na sua vida como professor. Ângela, deixa eu dar um recado aqui para você. Eu fui do fundão. Eu fui da galera do fundão. Todos os meus amigos do fundão hoje é médico, advogado, biólogo, assistente. Tenho uma amizade com todos. Não é que o fundão seja visto como a turma da bagunça. É porque às vezes a gente, por exemplo, quando é jovem, às vezes a gente cria realmente aquele momento. Às vezes a gente não tem apoio familiar. Eu conheci muitos dos meus amigos que eram, digamos assim, criados pelos tios. Então cria uma certa revolta, mas ao mesmo tempo a gente sabe onde o sapato aperta. Ou estuda para ser alguém na vida, ou realmente vai ficar sempre à mercê de estar debaixo das asas de alguém. Então, mais do que nunca, toda sala ela tem que ser vista de forma carinhosa, tá? Todas as salas têm que ser vistas de forma carinhosa. Quero até deixar todos os meus amigos do Colégio Marechal Floriano Peixoto, meu forte abraço. Tenho amizade com todos até hoje, tá? Então, meu forte abraço a todos. E agora, dando continuidade, encerrando essa parte de inclusão, crie um ambiente de cooperação. O que é um ambiente de cooperação? Temos que aprender muito na vida a ouvir. Às vezes a gente quer muito impor, certo? A gente quer muito colocar para fora o nosso pensamento, porque eu tenho 20 anos de profissão, porque eu tenho 50 nessa escola, isso nunca deu certo. Os tempos mudaram, tá? Hoje nós temos juventudes que estão chegando por aí com uma mentalidade magnífica, e também temos pessoas da terceira idade estudando novos tempos para cobrir as falhas dessa juventude também. Então veja como está a competitividade, veja como está realmente de fato esse mercado de trabalho hoje, principalmente para áreas de concurso, para áreas de gestão. Às vezes você abre um concurso até na Amazônia, morando em Maceió, gostei, me identifiquei e vou-me embora. O jovem hoje não se prende mais em lugar nenhum. Ele quer realmente ser um diferencial. Principalmente porque nós vivemos um mercado muito competitivo, muito dinâmico. Botem uma coisinha na cabecinha de vocês que estão online me acompanhando e são os meus alunos. Bom, todo mundo pode ser. Tá certo? Bom, já está assim, ó, no mercado de trabalho. Aí você já dá um pulinho, aí vai para o muito bom, certo? E depois vai para o excelente. Aí depois vai para o alta performance. E depois do alta performance, meu filho, o mundo é seu. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque a gente tem muitas vezes a mania de ver no outro a justificativa dos nossos erros. Ah, no meu trabalho fulana ganha igual a mim, não faz nada, eu vou fazer. Nossa, você está sendo tão errada como ela. Então precisamos identificar as nossas posturas, porque realmente o profissionalismo ele é individual. Da mesma forma que a sociedade e a cidade inteira vai falar de fulana que não serve para nada, você também vai ser um joio que não serve para nada. Então é muito importante entender
Eu trago até a reflexão para a gente ir agora para a etapa 3, que é a parte realmente de gestão pública. Eu trago até a reflexão do joio e do trigo, que é uma passagem até cristã, né? E fala muito sobre essa questão do joio e do trigo, que é impossível até separar, mas temos que cortar o joio. E quando a gente às vezes lê muito essas passagens, a gente identifica muito só os outros, né? Para com isso, tá? Todos nós temos joios dentro da gente. E esses joios às vezes é a preguiça, tá? É se achar porque você é concursado, você tem o direito de ser melhor que as pessoas. Não se iluda, porque se você adoecer, se Deus o livre fosse um Covid-19, não sabe nem se vai conseguir lugar para ficar. Então tudo hoje é reflexão, para você entender que é importante trabalhar sempre em busca do muito bom, do excelente e do alta performance. Tá certo? Então já deixo aqui realmente essa reflexão para essa noite de hoje. Deixa eu ver aqui o que colocaram aqui. O fruto do meu trabalho ninguém pode roubar. Nunca, nunca o fruto do seu trabalho, da sua competência, da sua inteligência, daquilo que realmente você conquistou de positivo, ninguém vai roubar de você. Tá? Agora eu deixo uma dica aqui, que ela colocou essa frase. Tenta eternizar esses conhecimentos. Faz um livro, publica um arquivo, um artigo, faz realmente participações voluntárias na vida das pessoas. Isso é se eternizar. Eu fico às vezes me questionando, o que é que precisamos? As pessoas elas morrem. Algumas morrem e com o tempo são esquecidas, outras são eternizadas. Então existe realmente essa reflexão. Quantas pessoas você não já pensou? Eu tive uma professora, eu tive aqui na minha cidade uma funcionária pública que era um exemplo para a cidade. Ela se eternizou. Porque ela fez tão bem feito a competência dela, o trabalho dela, que realmente ela se eterniza. Sabe onde ela se eterniza? Laninha Fernandes. Na sua sala de aula, como você disse, já faça o professor. Por quê? Porque o professor que ele cria um bom laço com seu aluno, um professor que desenvolve competências boas nas crianças, a criança pode chegar a ser vó. Vai sempre tocar o seu nome. Porque você foi evidência, você foi realmente referência na vida delas. Tá certo? Então fiquem cientes, analisem e trabalhem sempre em alta performance. Tá ok? Outro item importante para a gente já finalizar essa questão aqui da área pública, saber trabalhar em equipe, eu já comentei, serve para as três áreas importantes, tá ok? Ser capaz de comunicar-se claramente, acima de tudo, ser capaz de ter uma boa comunicação. Outro item importante, saber negociar com as pessoas, trabalhar essa negociação sempre, mostrando as evidências, sendo realmente um profissional competente, tendo realmente esse diferencial acima de tudo, tá bom? Então eu quero que vocês assim entendam, trabalhem acima de tudo nessas expectativas. Uma expectativa ética, uma expectativa de honestidade, uma expectativa de bem-estar coletivo e uma expectativa acima de tudo de felicidade. Porque se você não está feliz no seu trabalho, pule para outro. Por mais que ele seja bom, por mais que ele lhe dê muito dinheiro, esse dinheiro vai refletir, sabe em quê? Pagamento de remédio e plano de saúde. Então é muito importante a gente ter a paz. A paz que eu falo é no sentido de ser um profissional feliz, porque existe uma cadeia de ligações entre dois seres humanos que refletem as nossas emoções. Eu quero que você que está aí hoje reflita comigo bem direitinho. Aquilo que você fala, aquilo que você diz ao outro, aquilo que você transmite, de fato, é realmente lançado. Então, muito cuidado com essas palavras, muito cuidado com esse sentimento, porque às vezes você é um gestor público que está aí muitos anos no mercado, mas você nunca foi um gestor, um líder público. É diferente. Tem tantos, vamos citar aí alguns políticos.
sem nomes, lógico, alguns políticos que dependem a vida inteira de profissionais próximos a eles para dizer o que é que eles devem fazer. Porque eles não são preparados para trabalhar realmente essas emoções. Então é muito importante refletir sobre isso, tá certo? Então eu quero, já estamos, Nossa Senhora, daqui a 10 minutinhos a gente está encerrando. Quero deixar aqui para vocês um forte abraço, tá ok? Quero que vocês trabalhem. Nós temos 3 etapas, tá certo? Para a gente trabalhar realmente a nossa, digamos assim, o nosso lado gestor, nosso lado de gestão pública. Primeiro é trabalhar o planejamento. Segundo, que eu falei no início, trabalhar a parte de liderança da área de direção. Se você quer ser realmente um diretor, você tem que estudar, você tem que ser um líder, você tem que trabalhar com ética e respeito acima de tudo. E com certeza, não esquecer que para ser realmente um profissional de sucesso, você tem que trabalhar você. É muito importante que você que esteja aí do outro lado trabalhe primeiro você, tá? Tudo que a gente reflete para o outro, tudo que as pessoas acham da gente é aquilo que está realmente em nosso semblante, em nossas atitudes. É muito importante que você, para a área pública, além de trabalhar a paciência, tá certo? Além de trabalhar realmente a sua postura, você tem que aprender a trabalhar com o outro. Eu falei para quem chegou agora, eu falei logo no início que algumas pessoas questionavam. Como é trabalhar com o outro? Só o melhor do outro, o que não presta a gente joga fora. Ou aprende a lidar ou dá uma de moco, digamos assim. Então, defeito todos vão ter. Tanto nas habilidades necessárias públicas, como também nas empresas particulares, tá certo? A Ângela deixou aqui, professor Felipe, sua aula está sendo maravilhosa, se ela tivesse sido presencial. Não, eu prometo, eu quero conhecer a turma, se Deus quiser vou ter outras oportunidades com vocês, eu tenho fé em Deus que essa vacina, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, tá? Para que a gente possa se encontrar e fazer aquela aglomeração, aquele momento, aquela energia positiva que eu estou com muita saudade. Só Deus sabe, o meu quadrado aqui, o quanto eu estou com saudade de aglomeração, de estar com pessoas. Tanto que hoje eu falo até sozinho com os meus autores. Eu olho para os livros, oi Chevanato, como você vai? Bom dia, tudo bem com você? Oi fulano, oi cicrano, porque não tem ninguém para conversar. Então a gente vai fazendo isso para acreditar em dias melhores, tá certo? Então eu quero deixar aqui uma frase, tá? Uma frase de impacto emocional para que vocês possam entender qual a importância de fato, tá? A importância de fato no sentido da gestão pública, da inclusão, digamos assim. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetitivos, tá? Todos os dias. Olha, nesse momento, o que é a gestão pública? O que é um líder público? É como uma semente de grão de mostarda. É pequena. Mas quando essa semente enraiza, cresce, ela chama muita atenção. Assim sou eu, assim é você que está aí. Tá? Seja uma semente hoje pequena, humilde, mas deseje ser uma árvore grande. Tá? Não nascemos aqui para só viver realmente aplaudindo o sucesso das pessoas.